Aqui na IT01 nós temos aqui ó, o modelo do informativo 08 das medidas de segurança. É um documento simples, aqui nós temos algumas medidas aqui apresentando para nós como exemplo, aonde a gente coloca qual que é o tipo, né, de medida de prevenção, por exemplo, aqui extintores, e qual que é a IT que está em conformidade com essa aplicação. Como nós vimos lá, dentro do quadro do F8, qual é as medidas de exigência, nós temos que colocar todas elas aqui, nesse espaço aqui, que é o primeiro espaço dentro do informativo. O segundo quadrante aqui dentro do informativo pede a classificação, que no caso nós vamos pegar aquilo que a gente viu lá no decreto, no anexo do decreto, e inserir exatamente as mesmas informações aqui, que é grupo, ocupação, divisão, descrição e um exemplo sobre qual que é a atividade que a gente está desenvolvendo o projeto. A carga de incêndio, nós também vamos pesquisar, aí já é na IT 09, nós vamos pesquisar e descobrir qual que é a carga de incêndio de cada ocupação e colocar exatamente a carga de incêndio com a ocupação. Se por acaso a carga de incêndio de todas as ocupações forem iguais, nós podemos colocar todas as ocupações e colocar somente uma carga de incêndio na frente. Eu prefiro fazer uma a uma, evitar aí essa abreviação, né, desnecessária, eu acho que não justifica isso. Temos que colocar também a questão da classificação das edificações e área de risco quanto à carga de incêndio. Isso aí também está lá na IT 09, onde fala se o risco é médio, é baixo, é alto, qual que é esse risco. E o controle de materiais que nós estamos utilizando dentro do nosso projeto. E esse caso aqui está aí na IT 38, está nos mostrando sobre esses materiais. Então, aqui está o exemplo, né, de como deveria ser feito, né, essa planilha F8 informativa aqui. E nós vamos no CAD para a gente ver qual que é essa aplicação aqui na prática. Aqui está a minha planilha, tá? Eu alterei ela aqui recentemente. Vou até fazer uma correção aqui que eu já identifiquei, ó. Pronto. Aqui está a minha tabela. O que eu tenho aqui na minha tabela? Vamos ver. Eu tenho um informativo. Todas as medidas de segurança que foram incluídas no nosso processo estão aqui. No caso, acesso de viatura, segurança estrutural das edificações, saída de emergência, brigada de incêndio, iluminação de emergência, alarme de incêndio, sinalização de emergência, sistema de proteção por extintores de incêndio, hidrantes e mangotinhos e o controle de materiais de acabamento e de revestimento. Eu sempre gosto, aqui na IT 16, colocar quais que são exatamente as medidas, né, de extintores adotadas. Qual tipo, qual modelo de extintor, que no caso aqui foi o PQS, o CO2 e o AP. Então eu gosto de colocar sempre dessa forma para poder ficar mais detalhado. Inclusive, gosto de manter padrão também. Aqui eu coloquei tracinho ali, né? Então eu vou colocar aqui, ó, um tracinho AP, opa, maiúsculo, né? Fica bonitinho. AP 2A é a classificação desse extintor. Então, tá aí. Você pode criar, se você achar que isso é desnecessário, você pode tirar, colocar também só que IT conforme IT 16. Isso aí é tranquilo, o bombeiro não tem nenhum regulamento que vai determinar isso como exigência, não. Aí nós temos na classificação, a gente repete, né, conforme está lá no nosso modelo, ó, grupo, ocupação, divisão, descrição e o exemplo. Exatamente o que nós temos lá no anexo do nosso decreto 44.746. Aí nós temos a carga de incêndio. Veja que a carga de incêndio de todas elas são iguais. Então eu poderia, por exemplo, deletar, né, essas duas situações aqui e deixar dessa forma aqui. Eu não acho que fica bonito, então eu prefiro manter bem mais esclarecido, né, sendo assim, dessa forma. Aqui a gente basicamente repete de uma forma um pouquinho diferente de cima, tá vendo aqui, ó, ocupação e uso. Aí aqui no caso, né, já nos mostra, né, qual que é essa ocupação e uso, nos mostra a descrição, nos mostra divisão e a carga de incêndio. Aí a gente vem
com relação à carga de incêndio aqui, a gente pega a maior, né, o grau de risco maior para nós aqui nesse caso, e nesse caso o risco de todas elas são baixos, 300 megajoule por metro. E a questão de controle de acabamento de material, basicamente essa parte aqui ela é padrão, ela não vai sofrer alteração de um processo para o outro quando exigir o controle de materiais. Assim, nós temos essa planilha que está aqui basicamente pronta, que nós podemos a qualquer momento inseri-la no nosso processo, ok? Para a gente inserir essa planilha no nosso processo, vou colocar ela aqui em qualquer lugar só para vocês perceberem. Eu vou vir aqui e vou buscar ela aqui, como se eu estivesse buscando esse quadro aqui de medidas, olha. E aí eu já consigo inserir ela aqui no meu processo, tá ok? Eu não vou inserir agora, porque não é exatamente a planilha que eu coloquei aqui no meu projeto. Ela não está modificada para esse projeto. E na hora que eu entrar nas medidas de proteção, aí eu vou fazer a inserção de todas essas medidas para vocês acompanharem como que vocês podem criar e inserir, modificar, fazer todas essas alterações para finalizar o processo, o projeto, tá ok?